Olá a todos! Eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 3, Momento de Inércia de Superfícies. Bons estudos! Iniciaremos a aula conceituando o momento de um binário. Depois iniciaremos falando sobre o momento de inércia de superfície, através do método também de integração, e depois o momento polar de inércia. Depois, a partir disso aí, a gente vê o raio de giração de superfície, para depois entrarmos com os teoremas dos eixos paralelos e depois momentos de inércia de superfícies compostas. Então, bora lá. Para começarmos falando sobre o momento de um binário, primeiro teremos que conceituar o que é um binário. Então, um binário é formado por duas forças F e menos F, de mesma intensidade, linhas de ação paralelas e sentidos opostos. Okay? Então, aqui a gente tem um exemplo de um binário. Tá? Esse binário aqui é uma força F aplicada no ponto A e uma força menos F, né, que possui a mesma intensidade, porém sentido oposto, aplicada no ponto B. A linha de ação de F e de menos F, as linhas de ação são paralelas. Okay? Então, basicamente é isso, um binário. Tá? Se a gente for calcular o momento de um binário, então seria esse M aqui em relação a esse ponto O, a gente vai calcular então o momento dessas duas forças. Então a gente pode somar, né, esses momentos. Então a gente vê aqui que seria o momento da força F aqui em relação a O, seria o vetor posição aqui desse ponto A, né, que é o RA, vetorial, a força F, mais o vetor posição dessa partícula desse ponto B aqui, né, que é o nosso RB, vetorial, o menos F, certo? Então, a gente sabe que, como F e menos F eles possuem a mesma intensidade, apenas o que difere neles é o sentido, né, que são opostos, a gente pode deixar, então, em evidência o F, né, e jogar o sentido, o valor aqui do negativo, para o vetor posição. Tá? Então, a gente vai ter aqui que o momento vai ser RA menos RB vetorial F. Okay? RA menos RB, a gente tem que é a subtração, né, essa subtração de vetores, eu vou chamar ela de R. E R vai ser exatamente o vetor posição que liga o ponto B ao ponto A. Okay? Seria esse vetor posição do ponto B até o ponto A. Dessa forma, então, a gente pode substituir RA menos RB por R. Então, o momento desse binário, né, vai ser R vetorial F. E, então, esse momento, esse vetor M aqui, é chamado de momento do binário. E a intensidade a gente já sabe que vai ser o R vetorial F, a gente calcula a intensidade sendo R, né, essa distância, R vezes esse vetor aqui, vezes a intensidade desse vetor, vezes a força, vezes o seno desse ângulo aqui, entre R e F. Tá? Então, nós temos aqui que vai ser justamente essa distância D aqui, né, que seria a distância perpendicular entre as linhas de ação de F e menos F. Nós vimos que depois que a gente transformou o RA menos RB em R, a gente viu que dependeu, né, do ponto de origem. Então não importa em relação a qual ponto esteja calculando o momento de um binário, certo? Porque o importante seria só a distância entre as linhas de ação das duas forças do binário e essa distância e a intensidade dessa força, certo? Então esse momento ele é dito um vetor livre. Ele pode ser aplicado em qualquer ponto sem alterar nenhuma propriedade desse vetor. Okay? Então, conceituado que é um momento de um binário, vamos ver agora o que é o momento de inércia de uma superfície. Para entendermos melhor o conceito de momento de inércia de uma superfície, nós temos que considerar primeiramente que forças distribuídas, chamadas aqui de ΔF, essas intensidades dessas forças distribuídas, elas serão proporcionais aos elementos de área, ΔA, que elas estão atuando, certo?
E também essas forças elas vão variar linearmente de acordo com a distância em relação a algum eixo. Okay? Então vamos considerar isso. Então, vamos ver essa viga aqui, então, nesse caso, né, como exemplo. Essa viga ela vai estar sujeita a diversos binários sendo atuados aqui nela. Então, essa figura não ficou muito bem feita. Porém, vamos imaginar aqui essas duas forças aqui, essa daqui e essa daqui. Se elas forem equidistantes aqui desse eixo x e possuírem mesma intensidade, mesma intensidade, direção oposta, sentidos opostos e linhas de ação paralelas, a gente pode considerar elas como um binário, cujo centro vai estar bem aqui no x, né? A mesma distância aqui das duas forças vai ser esse eixo x. Tá? Então, a gente pode falar que se ela estiver aqui, como ela tem sentidos opostos, então do lado de cima que está atuando, a força está entrando na viga e do lado de baixo está saindo, a gente pode falar que essa viga que ela está em flexão pura. Tá? E as forças internas aqui dela, em qualquer direção, né, são forças distribuídas, tá? E as intensidades dessas forças vai ser igual então a uma constante, K, vezes a distância dessa força em relação ao eixo, no caso a gente está analisando o eixo X, então a distância em relação ao eixo X aqui, vezes o elemento aqui de área, tá? Essa área aqui que a gente está analisando. Aí aqui, vocês olharem aqui, a gente vê exatamente o Y, essa área aqui é o ΔA, então a gente tem que o ΔF, nessa força distribuída aqui, nesse elemento de área, vai ser o K vezes o Y vezes o ΔA. Com relação à flexão pura, esse assunto a gente vai retomar mais lá na frente e vai ser necessário esse conceito aqui de momento de inércia para entender sua totalidade. Okay? Vamos continuar. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai imaginar que esse eixo X ele está passando pelo centroide dessa área dessa viga aqui, tá? Dessa figura aqui, dessa viga. Okay? Então, essas forças elas vão variar linearmente com a distância que y é do eixo x em relação ao elemento de área que a gente está aplicando essas forças. Tá? E esse eixo x aqui, como a distância, como essa força distribuída ela varia conforme a distância, quanto mais próximo do eixo x, menor vai ser a força. Okay? E quanto mais longe, maior vai ser a força. Então embaixo você vai aumentando a força aqui saindo, aí vai diminuindo até chegar no eixo x, onde vai ser igual a zero, e depois aqui subindo a gente vai só aumentando a força entrando aqui na viga, tá? Nessa área aqui, nessa seção. Okay? Então se no eixo x a distância y seria zero, então as forças aqui distribuídas no eixo x vai ser igual a zero também. Certo? Então, esse eixo a gente vai chamar de eixo neutro da seção. Okay? Então, essas forças aqui que estão atuando, né, dos dois lados da seção, essa força aqui de cima, a gente chama ela de força de compressão, okay? Que ela está comprimindo a viga, e a força de baixo aqui, do lado de baixo, são forças de tração. E como a gente já viu, como o eixo aqui que a gente está analisando é justamente o eixo em que as forças são nulas, então é o eixo neutro, então as forças aqui são nulas. Okay? Então, a intensidade da resultante R, então a gente está falando agora de resultante, de todas as forças elementares ΔF exercidas sobre toda essa seção aqui, vai ser o quê? Vai ser integral de todas essas forças, né? Então, vamos chamar de R essa resultante, que vai ser integral do ΔF, que a gente já sabe que é uma constante vezes a distância, né, dessas forças em relação ao eixo que a gente está analisando, vezes a área aqui, né, que é o ΔA, que a gente vai, como a gente está integrando, a gente considera então que são elementos diferenciais, infinitesimais, né, dA, e a gente vai integrar aqui, que seria uma soma infinita. Ok? Então a gente tem essa integral, que é k vezes a integral de y dA. Do último capítulo, a gente sabe que aquela integral de y dA que a gente viu é justamente o momento de primeira ordem, né, em relação ao eixo x. Certo? Então a integral de y dA
a gente sabe que com y aqui sendo em relação ao eixo x aqui, é o momento de primeira ordem qx. Tá? E a gente sabe que como o eixo x ele está passando pelo centroide, o momento de primeira ordem dessa figura aqui, passando, como a gente está analisando um eixo passando pelo centroide, a gente sabe que esse momento vai ser igual a zero. Né? É equivalente aqui ao y barra a, né? Onde esse y barra, né, vai ser a nossa distância aqui até o centroide, vai ser zero, né? Porque o eixo está direto no centroide, passando pelo centroide. Então aquela integral vai ser igual a zero. O que significa? Significa que o somatório das forças, né, em cima com as de baixo aqui, vai dar zero. Ou seja, não tem nenhuma força de translação, ela estaria em equilíbrio com relação às forças. Essa barra aqui, essa viga, estaria em equilíbrio. Okay? Agora o que sobra? Sobra apenas o momento que a gente teria que analisar, certo? E aqui a gente vê que como as forças de baixo estão todas saindo da viga, todas em tração na viga, e as de cima todas em compressão, a gente sabe que o momento não vai ser igual a zero. Okay? E esse momento aqui, ele vai ser, como todas as forças aqui, lembra lá no início, que todas as forças elas fazem parte de binário, então se tem uma força em cima e ela tem um equivalente embaixo, aqui, mesma intensidade, porém em sentido oposto, então a gente tem um momento de um binário atuando aqui nessa viga, apenas. Ok? Então, como é que a gente calcula a intensidade desse binário? Certo? Então a gente tem que calcular, então, é só a gente somar, né, fazer o somatório de todas as forças, né, o momento de todas as forças. Então qual seria o momento dessa primeira força aqui, por exemplo? Então seria y, certo? Então vamos pôr aqui o delta, né, que seria essa primeira força aqui, né? Delta mx seria o primeiro momento, tá? O momento dessa força aqui, desse elemento. Então seria y, né, que é a distância em relação ao eixo, vezes essa força. Okay? A gente já tem aqui a distância perpendicular, então não precisa preocupar com produto vetorial. Né? Já é direta a intensidade. Então a gente tem que é y vezes ΔF. ΔF a gente sabe que é KY ΔA. Então vai ficar KY ao quadrado vezes ΔA. Okay? Então agora o y ele agora está ao quadrado, diferentemente da última integral. Né? Quando a gente integrar, né, vamos colocar aqui cada elemento de área que vai ser um elemento infinitesimal e a gente vai somar infinitos elementos de área. Então nós teremos aqui infinitos momentos. Né? Então seria o momento de toda essa seção, seria a integral dessa constante, né, vezes y ao quadrado dA. A gente tira o k e vai ficar apenas o momento vai ser igual a k vezes a integral de y ao quadrado dA. Agora, essa integral que a gente calculou, né, que é a integral de y ao quadrado dA, a gente viu lá, ela já é diferente daquela nossa integral do momento de primeira ordem, né, porque ela tem um quadrado ali em relação à distância que a gente está analisando. Essa, então, não seria um momento de primeira ordem, ela seria um momento de segunda ordem, por causa daquele quadrado. Esse momento de segunda ordem ele também é chamado de momento de inércia. Okay? E ela no caso, ali a gente estava analisando em relação ao eixo x, então vai ser o momento de inércia da seção da viga em relação ao eixo x, e ela vai ser representada por ix. Tá? Primeira ordem é o qx, segunda ordem ix. Tá? Ou y, né, dependendo do eixo que a gente estiver analisando. Okay? Essa integral, então, ela vai ser obtida, né, se a gente multiplicar cada elemento da área, né, o dAzinho lá, pelo quadrado da distância. Né? No caso, era o y ao quadrado, quadrado da distância ao eixo x, e depois integrar. Então, integral de y ao quadrado dA. Uma coisa importante se notar é que, diferentemente do momento de primeira ordem, o momento de segunda ordem ele nunca poderá ser negativo, tá? No momento de inércia. Por quê? A área nunca vai ser negativa, tá? Na verdade, só se você retirar do material de uma placa composta, por exemplo, mas isso no final, uma seção, uma área, ela nunca terá um momento de inércia negativo, tá? No total. Então, tanto porque a área, então, não pode ser negativa nesse caso, e
a distância nunca vai ser, mesmo sendo negativo, você eleva ao quadrado, vai ser positivo. Então o efeito do quadrado aqui vai ser sempre deixar esse momento de inércia positivo. Okay? Então essa integral em x ela vai ser sempre positiva. Então como aquelas integrais, né, elas vão me ajudar a trabalhar, né, a ver como é que funciona o momento de inércia. Então primeiro vamos trabalhar com elas, né? Então, a gente vai determinar o momento de inércia utilizando integração, analiticamente. Okay? Então, a gente já viu que os momentos de inércia x e y de uma superfície A em relação aos eixos x e y vão ser iguais a x aqui sendo igual à integral de y da distância, né, y ao quadrado aqui dA, e o y vai ser igual à distância, né, à integral da distância x ao quadrado dA. Lembrem sempre, igual ao momento de primeira ordem lá, é invertido, né? Aqui a gente tem o x, a distância do elemento até o eixo x é y, por isso que tem o y de cá. E no y, a distância do elemento em relação ao eixo y é x, é por isso que tem o x aqui dentro. Então aqui a gente está fazendo aqui um elemento, um diferencial de momento de inércia aqui, né? Que vai ser o x, dx, tá? Que vai ser igual ao y ao quadrado dA, ok? Sem integral, né? Integral, para achar o x, a gente teria que integrar os dois lados. E para y, a mesma coisa, só que a gente está analisando aqui agora no eixo y, certo? Com a distância x. Okay? Então aqui a gente está calculando o diferencial do momento de inércia, né? Ou seja, o momento de inércia aqui desse diferencial aqui de área, tá? Que tem aqui uma altura dy e uma base aqui, uma largura dx. Então o dA vai ser dx dy. Tá? Então vamos seguindo. Então, para poder calcular, né, analiticamente, a gente tem que aplicar alguns conceitos, alguns métodos, né, para poder utilizar de forma melhor ali o cálculo da integral. Tá? Então a gente pode utilizar integrais denominadas momentos de inércia retangulares, tá? Que ao invés de você fazer quadradinho por quadradinho, você faz por áreas retangulares, okay? Que abrangem aqui uma totalidade maior aqui, né? Então a gente simplesmente vai variando. Se a gente integrar essa parte, calcular essa parte aqui, a gente integra pela altura. E se a gente calcular essa parte, por exemplo, aqui, a gente integra pela largura aqui, né? Dessa forma, a gente escolhe então o dA sendo um elemento retangular. Então aqui no caso aqui do dx, aqui, que é o momento de inércia em relação a x, a gente vai calcular que a distância vai ser o y, né? Não muda. E o dA agora, essa área aqui, vai ser igual a esse comprimento vezes essa altura aqui, que vai ser o dy, né? Esse comprimento ele vai ser o quê? A menos o x, certo? E esse x ele vai variar, né, conforme a função aqui dessa curva. Okay? Então, a menos x dy. Então, se a gente conseguir encontrar a função dessa curva aqui, né, o x a gente fizer ele em relação a y, né, colocar ele em termos de y, a gente consegue tirar da integral facilmente. Okay? Então, a gente tem aqui uma área que é a menos x dy. Se a gente integrar de 0 aqui até a altura aqui, vamos chamar isso aqui de h. Então, de 0 a h, a gente integrar aqui o y ao quadrado dA, que seria o a menos x ao quadrado dA, a gente conseguiria encontrar o momento de inércia dessa superfície inteira. Lembrando que o x a gente teria que escrever em termos de y, e para isso a gente precisaria da equação da curva aqui. Okay? E desse lado aqui também, mesma coisa, para calcular aqui, por exemplo, em relação ao dy. Daria para calcular também aqui em relação ao dy, tá? Ao eixo y. Okay? Dessa mesma forma aqui, só que eu acho mais complicado. Mas vocês vão ver e talvez vocês derem uma olhada no livro e vocês conseguem enxergar alguns diferentes. Então aqui, no exemplo, para o cálculo aqui em relação ao eixo y, ele já faz uma área retangular aqui na vertical, tá? Onde a largura de cada elemento aqui de área vai ser dx e a altura vai ser o próprio y aqui dessa curva, né? Então,
a gente vai ter que justamente o dA vai ser realmente esse y, né, que vai mudar conforme você anda em x, vai aumentando o y, vezes o dx aqui, que é a largura dessa área. Então, integrando aqui, né, a gente vai ter um x ao quadrado vezes o y dx, sendo que esse y aqui, analogamente, né, esse y aqui a gente vai ter que escrever ele na integral em relação a esse x, ok? Utilizando a equação da curva dessa superfície aqui, ok? Então, basicamente, a gente tem como a gente conseguir fazer o cálculo, basicamente é só utilizar essa fórmula, né, no cálculo da integral para encontrar o momento de inércia dessas estruturas aqui, dessas superfícies, ok? Então, como exemplo aqui genérico para a gente aprender melhor aqui como é que funciona a integração, a gente utiliza aqui um exemplo aqui de um retângulo, tá? Retângulo hipotético, genérico, né, com a base B e a altura H, e a gente vai utilizar então um elemento, vai calcular aqui o momento de inércia em relação ao eixo X, utilizando então um elemento retangular, né, uma área retangular aqui, horizontal, no horizontal, ok? Assim a gente tem que o y aqui ele é constante, né, ao longo dessa área aqui, basta a gente integrar em relação à altura, certo? De 0 a h. Então tá, então vamos lá. Pegamos um dA qualquer aqui dentro, a gente sabe que a área desse dA vai ser a base, certo? Que vai ser constante também, nesse caso, né, que é um retângulo, base, vezes a altura aqui, que vai ser o dy. Então, b dy, ok? Então, para calcular a integral, o momento de inércia em relação ao eixo x, que é o ix, né, dessa área aqui, vai ser o quê? O dx, então, que é só dessa área, vai ser igual ao y ao quadrado vezes o dA, que é b dy. Então, vai ser y ao quadrado vezes b dy. Se a gente quiser, então, o momento de inércia em relação a eixo x de toda a placa, né, de todo esse retângulo, a gente integra. Então, a integral de dx vai ser o ix, e integra aqui do lado de cá também. Então, a integral de 0 até h, certo? Do by ao quadrado, né? Só inverteu aqui, by ao quadrado dy. Então, integrar em relação a y. A gente sabe que o b vai ser uma constante, a gente tira aqui da integral. O y ao quadrado, integral de y ao quadrado sozinho aqui, vai ficar y ao cubo sobre 3. A gente vai ter que jogar os valores para y aqui de 0 a h, né? Então vai ser, joga primeiro o h, depois negativo e joga 0. Então, como é 0, a gente simplesmente vai anular, né? Vai ficar b0 ao cubo sobre 3, então dá 0. Então vai ficar só o h, né? Substituindo aqui o y, vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 3. Então esse aqui, ó, esse base vezes a altura ao cubo sobre 3 é exatamente o nosso momento de inércia de uma estrutura, de uma figura geométrica retangular em relação ao eixo x. E esse eixo x é o eixo que está na base aqui do retângulo. Okay? Se a gente mudar a localização desse eixo x, logicamente muda a distância, então muda o momento de inércia também. Então isso aqui já é de qualquer retângulo que vocês pegarem, só mudar os valores b e h, vocês vão ter o momento de inércia utilizando essa fórmula aqui.